Milhões Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 6º episódio de Gen V, que assim, tiveram revelações super interessantes pra gente prestar atenção com relação ao desfecho aí da temporada, mas também ele foi um episódio experimental ali que eu gostei bastante e lógico que a gente vai falar de todos os detalhes, por isso esse vídeo vai ter spoilers, fica aí avisado, mas volta aqui depois quando assistir e lógico, não se esquece que semanalmente eu tô falando de Gen V aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio, né, como eu falei, ele é um pouco mais experimental, porque afinal das contas a gente vê as coisas de forma mais subjetiva, né, era tudo ali na mente da Kate, e é interessante principalmente porque a gente viu que algumas memórias elas colidiam, mas não só, ela também trouxe mais contexto do passado, seja ali de Jordan na faculdade, né, como se tornou assistente, ou até mesmo a relação dela com o Andrew, que é muito antes do que a gente imaginava. Inclusive, gente, esse episódio serviu muitas fofocas. Eu vou falar pontualmente de cada um, então vamos começar ali pela Kate. Eu achei interessante porque esse episódio, né, ele trouxe um questionamento que eu tinha falado no meu vídeo anterior sobre talvez a Kate ter causado o colapso do Luke, porque afinal de contas, né, quando o Andrew, ele teve sua memória de volta, ele ficou bem bravo e eu tinha questionado sobre a probabilidade dele ter retomado as memórias dele ali e ter sido um baque muito grande pra ele e talvez ter acarretado dele ter ficado tão furioso e tudo mais. E esse questionamento, ele vem aqui através do Andrew. Só que esse episódio, né, ele demonstra na realidade, pelo menos eu interpretei dessa forma, que no final das contas o colapso do Luke, ele foi muito mais relacionado a coisas que todos tiveram participações. Então, por exemplo, quando a gente vê ali a memória interligada de Jordan, a gente vê que ele poderia ter interrompido esse ciclo muito antes, né, mas que por certo benefício próprio, né, que seria se tornar ali assistente do Briggs, no final das contas, ele decidiu amenizar o que de fato tinha acontecido ali. Mas, gente, eu tenho que falar, Jordan é um personagem que eu amo particularmente, porque sempre tá em momentos extremamente importantes, os poderes dele são muito interessantes, inclusive a modificação, né? Aliás, deixa aí nos comentários se vocês compreendem todos os poderes dos personagens principais, pelo menos que a gente viu aqui em Gen V, até porque a gente tá na realidade conhecendo mais desses poderes ainda. A Kate mesmo, ela surpreende muito nesse episódio, mostrando, né, essa bolha que ela se coloca, que é pra mostrar de forma visual eles entrando ali na mente dela e consecutiva a isso, ter essa conexão de memórias. Então é uma forma que ela acessa até mesmo pra descobrir a coisa dos outros. É uma arma super potente, sabe? Mas, gente, eu tenho que dizer, a gente também finalmente viu o Soldier Boy, né? Eu já imaginava que a participação dele, eu tinha comentado que ele poderia estar relacionado de alguma forma com o experimento, porque tanto ele quanto o Homelander, eles são experimentos, né, da Vogue, mas eu acho que esse episódio especificamente, ele trouxe mais detalhes desse experimento que a gente está acompanhando e de outros que também já tiveram ali na floresta, que tem a ver mais distancia nesse sentido de estar relacionado aos poderes, né, do Soldier Boy, mas em determinado momento eu imaginei que ele poderia vir só como uma piada, porque ele já tava falando desde a estreia ali de Gen V, né, que ele iria aparecer, então eu imaginei que poderia ser uma participação que não essencialmente modificasse o rumo ali das coisas, ou que fosse algo extremamente importante pro experimento e tal. E no final a gente viu que ele era o famoso Pillow Talk. Eu inclusive amei essa piada que eles trouxeram, né? E é muito genuíno também, né? Que adolescente não teve aí seus crushes? E a gente vendo, né, o passado ali da Kate no quarto dela, faz mais sentido ainda. Coitada, ela era aprisionada na sua própria casa. Quando ela falou que os pais não tiveram tanta relação ali com ela depois dela ter mandado o irmão sumir na floresta, eu não imaginava que tinha sido esse contexto tão pesado. E essa cena, gente, ela é importantíssima porque a gente compreende outras questões tanto do poder dela quanto do experimento, porque a gente vê ela utilizando comprimidos ali, né? A Indira procura ela desde o início e ela inclusive revela, né, que ela tava ali há 9 anos, imagina a cabeça dessa garota, coitada, mas ela dá um comprimido. Eu fui até perguntar pro Matheus, né, eu acho que vocês devem acompanhar os vídeos dele, porque ele também faz cobertura de The Boys, Gen V e tal, se a gente já tinha visto essa pílula em The Boys, porque eu
particularmente não lembrava, e eu imaginei que poderia ser algo relacionado até ao próprio composto V, porque ele é azulzinho, né? Em The Boys a gente tinha visto o composto V, né? E também aquele composto diário, né, que os meninos, né, eles acabaram utilizando ali para tentar batalhar de frente a frente com o Seth, né? Principalmente o Homelander, que era extremamente poderoso. Mas esse comprimido, de fato, ele não tinha sido mostrado, mas a gente vê que ele condensa os poderes. Ela fala sobre as vozes que ela ouvia, que inclusive é uma das vozes que a gente ouve ali no início do episódio, quando tá a Marie e Jordan, né? A gente ouve a voz, mas a gente não vê eles de fato falando, né? Que achavam que a Kate era culpada de alguma forma. E também, né, tá aí o porquê o gatilho dela ter levado eles pra lá, porque no final das contas, como eu tinha falado, toda essa experiência para demonstrar, eu não sou a única culpada, todos foram culpados pelo que acarretou no Luke. A Marie eu fiquei até com pena, porque ela não tem muita relação ao que aconteceu ali com o Luke, mas ainda assim ela teve que driblar uma memória muito dura para ela. Mas eu compreendo também que não é só mostrar que todos tiveram relação com o que aconteceu com o Luke, mas que todos fizeram coisas ruins, ou que todos foram culpados de fazer coisas ruins. Então por isso que também a Marie entra ali nas memórias. Mas retornando aqui a essa pílula, ela é importante porque esse episódio especificamente, ele dá uma imensidão a esse experimento, porque até então a gente se perguntava o que acontecia na floresta, qual que era o experimento que a gente estava acompanhando, e os episódios anteriores já tinham dado algumas respostas, como esse que a gente viu ali do Cartoça realizando, né, que eles queriam retirar o poder deles ou ter algum controle sobre eles. E aí é interessante porque essa pílula, ela é uma forma de controle. E se a gente reparar bem, naquele episódio que o Cardoça fala com a Indira, inclusive que ele até fala que ele queria a Marie, porque ela tinha mais poderes do que ela imaginava, só que ela ainda não sabia controlar, então ela era a cobaia perfeita e tal. Ele fala uma frase que eu acho que é muito importante a gente ressaltar nesse sentido aqui, porque ele fala que ele estava próximo de conseguir encontrar uma forma de controlá-los para sempre. Então a pílula ali era uma forma já de controle dessa condensação. E é válido a gente observar também, né, que tudo tá relacionado a essa força. A personagem é muito forte, tipo a Marie, o Tech Knight ali falando pra ela que os poderes dela eram uma bosta, e a gente sabendo que é muito mais poderoso, até mesmo da Kate, né, da gente ver que ela é muito mais poderosa do que a gente tinha visto até agora. Jordan sempre resolvendo as situações ali, sabe, que precisou, bateu de frente até mesmo ali com o Luke. Por isso também que a gente entende porque o background dessa série especificamente é no colégio, porque eles estão se descobrindo. E essa questão da descoberta, né, porque lá nos Estados Unidos tem muito isso, eu vou pra faculdade para descobrir quem eu sou. Essa descoberta também está relacionada aos poderes aqui, narrativamente falando. Então, todos os personagens que a gente está acompanhando, na realidade, eles são muito mais poderosos. E faz sentido com que a gente tenha um experimento de controle de poderes. E aí eu retomo aqui a questão dos experimentos, né, porque, de fato, eles querem o controle, mas a gente também conheceu um novo experimento, o que leva a gente até pro final. Quando eles decidem investigar, eles falam, tá, a Indira é a única pessoa que vai poder falar o que de fato acontece ali. A própria Kate, ela fala assim, eu não sei, mas olha, eu sei que acontecia isso, isso, aquilo, e eles também estão ligando os pontos de coisas que a gente já viu, como essa questão de controle e tudo mais. Mas o episódio também trouxe uma nova informação, que o experimento do Sam também estava relacionado com o Luke, porque eles estavam pegando dos poderes do Sam, que era extremamente poderoso, e fazendo com que o Luke se tornasse mais poderoso. Não é à toa que o Sam, que é um personagem muito poderoso, eles já falaram isso, a própria Marie, né, eles tinham falado, ela tem um poder excepcional, que ela é mais poderosa do que ela imagina, e o Luke, né, ele sempre foi o primeiro, o top 1, ele sempre foi o mais poderoso. Até mesmo esse questionamento de Jordan, né, com relação a ele ser o segundo ali no top 10, né, é porque simplesmente ele não participava do experimento e o Luke fazia parte de um experimento também de torná-lo mais poderoso, e até mesmo mais poderoso que o Homelander. Então, quando a gente pensa no todo, né, do que a gente vê de experimentos, é uma forma da Vogue, né, ter o controle ali nos sups, porque da mesma forma que eles dão poder a eles, eles também poderiam facilmente tirar. A única coisa que eu preciso dizer é que eu fiquei questionando a atitude ali do Cardoça, né, porque quando a gente vê que o vírus, ele deu certo, ele tava retirando ali os poderes, e aí a Indira fala pra ele usar mais, e aí ele fala que usou pouquíssima dose a mais, e já
ocasionou na morte ali do Sup. A gente vê que tem umas erupções, né, na pele, que tem vários sanguinhos, eu acho que é tipo das bolinhas que formaram, né, pelo corpo todo. Eu não entendo muito bem o questionamento dele falar que ele matou alguém, né, que, a gente matou um Sup. Sendo que no episódio lá que o Sam fugiu, ele tava falando, tipo, vamos matar esse garoto e tudo mais, sabe? Porque ele tá dando muito trabalho, não vale a pena. E assim, o que ele achou que ia ser realmente também o trabalho dele? Eu achei um pouco inconsistente, né, a reação dele de ter matado um Sup, mas isso me levou a outra questão. Eu venho falando aqui nos vídeos, né, que a Indira, ela tem um por trás, porque a única informação que a gente tem dela, e principalmente de vida pessoal, é que ela perdeu uma filha. E aí eu falava muito da relação dela com a Marie, né, de talvez ser algum tipo de substituição. Eu acredito que ainda possa ser, de certa forma, mas também teve aquela questão, né, do patrocinador que ela comentou, e honestamente eu não tinha falado no meu vídeo quando veio essa informação, e eu fiquei refletindo conforme a gente foi acompanhando aqui os episódios, que talvez o patrocinador que tenha colocado ela lá, né, porque ela tava no reformatório e ela foi aceita para a faculdade. Talvez a aceitação dela na faculdade já tenha sido manipulada. Não tô falando, coitada, que ela não merece, sabe? Ou que ela não se esforçou e tudo mais. Mas a gente vê que tudo é manipulado ali, né? Principalmente relacionado a esse universo de Sups. Então, eu imagino que desde o início o patrocinador, ele já tinha mexido os pauzinhos para ela entrar. Esse patrocinador seria a Indira? Não sei exatamente, mas o que eu queria falar da Indira, que esse episódio me trouxe muita atenção, é que eu não sei se ela de fato tem esse lado bom. Eu vejo agora muito mais como uma pura manipulação. Lógico, já era isso, tá? Eu falei nos meus vídeos anteriores, mas eu achei que poderia ter algum tipo de carinho. Mas ela fez com a Kate aqui, ela mostra essa manipulação de uma forma muito mais na ruindade ali. Eu não vou saber explicar exatamente, mas foi uma leitura que me deu uma diferença, um peso diferente pro que ela tava fazendo, porque quando a gente vê ela, principalmente interagindo com o Cardoça, ela, tipo, tá nem aí se a galera tá morrendo, ela quer que dê certo. E aí, assim, gente, em The Boys, a gente já viu que muitas pessoas que trabalham na Vogue, elas tiveram algum problema na sua vida pessoal, seja por causa de algum Sup, né? E eu falo isso porque em Gen V, a gente revê a Madeline, né? Mesmo que seja lá na TV, né, pra trazer esse background de que o Brink tá nesse projeto, tem mais 8 anos aí, tem mais 7 anos, o que eles estavam falando, e toda a relação da Ashley também, né, dela arrancar os cabelos e tal. Todo mundo que tem posições de poder na Vogue, a gente vê que são humanos normais, não são Sups, né? E a Indira, o Tech Knight, ele já tinha dado esse shade nela, falando assim, você nem tem poderes. E aí me fez refletir que talvez a história da filha dela, talvez a filha dela tenha sido morta por um Sup. Algo muito parecido com o Hughie, sabe? Que ele queria se vingar do A-Train. E por isso ela tá dando tanto foco sobre tirar poderes de Sup, porque ela não quer que essas pessoas essencialmente existam. Ela se infiltrou, se colocou numa posição de poder e de confiança ali e tudo mais. Talvez o trabalho dela tenha relação também do envolvimento da filha e da morte da filha, de tipo, como ela tinha contato com esse mundo, aí algum Sup fez algo, sabe? O que eu quero dizer aqui é que eu acho que pode existir uma vingança pessoal aí sim com relação a esse experimento, e no final essa manipulação aí com a Kate, com a Marie, não acho que ela gosta verdadeiramente delas. E aí, retornando, né, aos experimentos, já que a gente teve essa descoberta ali do Sam e do Luke e do porquê talvez o Luke era tão poderoso, eu fiquei refletindo também se no final das contas eles não queriam uma substituição pro Homelander, porque lembra que eu venho falando aqui nos vídeos, né, de tipo, não acho que tá à toa o que aconteceu com a Starlight, o que aconteceu com o Homelander, são reflexos que estão ali desde o primeiro episódio. E se talvez o que a gente tá vendo aqui não seja uma forma de substituir o Seth ou de ter os mesmos poderes ali, né? Porque a gente já tem o Sam, que ele é extremamente forte e é parecido, né, com Black Noir, na forma que ele vê ali as coisas. Inclusive, gente, como eu ri dele vendo o bonequinho com a Emma. Cara, The Boys sempre traz umas coisas escrotas, assim, sabe? Inclusive, eu amei que eles ficaram juntos, tenho que dizer aqui. E é interessante a gente ver mais uma vez, né, como a Emma acaba sendo a voz da razão dele. Ele queria super machucar a Kate ali e ela conseguiu apaziguar as coisas. É interessante o que ela se tornou
retornou ali pro Sam. A Marie, ela tem poderes que são muito similares ou quiçá iguais, né, dependendo de como eles desenvolverem isso, muito parecidos com o da Newman, que é uma congressista. Então, assim, a gente tá vendo meio que reproduções de algumas coisas que a gente já viu em The Boys, sabe? Então, assim, gente, eu acho que falta uma palavra pra gente descobrir absolutamente tudo que tá rolando aqui e esse objetivo final, que, obviamente, né, a gente tá próximo do final da temporada, obviamente a gente vai ter essas respostas muito em breve. E por último, mais não menos importante, eu queria falar um pouquinho também sobre o passado da Marie, que a gente viu aqui, porque a gente finalmente viu como foi o que a irmã falou pra ela, né, sobre não querer o contato. Eu achei bastante pesado, porque é uma culpa que ela sempre vai carregar, independente de se a irmã perdoasse e tudo mais, ainda assim, ela foi culpada pela morte dos pais, mesmo que sem querer, né, mas aí complementa também, né, tudo que eu tava falando sobre essa experiência na memória da Kate, sobre a culpa que todos carregam em alguma coisa, todo mundo fez algo ruim, mas a Kate especificamente, ela sempre fala que ela não queria usar os poderes dela, tipo, pra essencialmente manipular alguém, né, ela fala até sobre consentimento e tudo mais, só que ela mesma nunca teve as suas próprias escolhas, tanto que o Andre ali no final, né, ele até fala, agora você finalmente pode escolher, até então ela tava sendo muito induzida às coisas que ela tava fazendo, e eu tinha comentado, eu achava que tinha muito mais caroço aí nesse angu, de fato teve, e eu achei maravilhoso a gente ver isso num episódio inteiro. Eu amei como ele foi construído, a narrativa dele, e tiveram muitas revelações, muitos detalhes, então assim, foi um episódio realmente maravilhoso. Tô nem preparada para os dois últimos, que eu acho que vai ser só tiro, porrada e bomba. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do sexto episódio de Gen V. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!